seja bem-vinda ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal, ficamos felizes em tê-los aqui. Obrigada por fazer parte da família Resumo de Odonto. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, o que você está esperando? Inscreva-se e venha fazer parte e ser um resumeiro. A gente está na meta aqui do canal, a gente já alcançou a nossa primeira meta, que são os 10 mil inscritos. E agora a gente está rumo aos 15 mil. Então já se inscreva, ative o sininho para não perder nossos vídeos que estão saindo toda semana, tá? Então, a pedido de vocês, a gente trouxe um dos vídeos mais pedidos aqui no canal, que foram as classificações das próteses dentárias. Então, quais são indicadas para cada caso? Então, a gente trouxe como referência o livro de Aline Novaes, Fundamentos de Ortodontia e Próteses, que é um livro muito resumido. Então, para quem não gosta muito, né, de ter aqueles livros com muitas informações, que gosta de um livro que chega direto ao ponto, esse é o livro indicado para você, tá? Então, você pode encontrá-lo em PDF ou até mesmo estar adquirindo ele em alguns sites como a Amazon. Eu vi que vende esse livro também. Tá? Então a gente vai falar aqui nesse vídeo sobre os principais e os tipos de próteses dentárias. Mas afinal, o que é a prótese? A prótese, ela é um dispositivo artificial que ele é destinado a substituir uma parte do corpo ausente, que foi perdida por trauma, como por exemplo, um paciente que tem uma doença periodontal, né, que é uma doença, ou por trauma, que é um paciente, por exemplo, que sofreu um acidente, uma queda de bicicleta e teve a avulsão do seu incisivo central superior e já era um permanente. Então, foi um paciente que teve uma ausência por um trauma ou uma doença, ou até mesmo uma remoção cirúrgica, como é o caso aqui do nosso paciente que tem uma prótese ali, né, que vem do joelho para o pé. Então, quais são as funções das próteses dentárias? Então, as próteses, elas têm como função substituir, suprir, transpor as funções do sistema mastigatório que congregam a função mastigatória, a fonética, a respiratória, a estética e, por que não dizer, a psicologia e também a parte social do indivíduo. Então, um indivíduo que ele tem ausência do incisivo central superior, do 11, do 21, ele é um indivíduo que com certeza ele vai ter a sua estética relacionada, né? Então o paciente ele vai apresentar uma estética que ele vai impedir de sorrir, as suas relações sociais elas vão ser interferidas, tudo por conta da ausência de um elemento dentário. Então, conforme a idade e a expectativa de vida da população avança, as perdas dentais elas são consequência desse desenvolvimento. Então, é dado, né, por um estudo que conforme a pessoa vai aumentando a sua idade, ela vai perdendo os dentes. Então, com isso, a gente tenta trazer, né, nós como profissionais dentários, que o paciente ele tenha a sua reabilitação de volta, ou por que não, está com uma reabilitação melhor do que aquela que ele teria, como se não tivesse nada ali, né? Então, o paciente que tem ali entre seus 50 e 60 e poucos anos já teve uma grande perda, né? Seja por doença, uma doença periodontal, por exemplo, a gente vai deixar aquele paciente sem dente? Não, a gente vai colocar um tipo de prótese que vão ser avançadas em decorrer dos anos. Então, existem hoje diversos tipos de próteses que são indicadas para diversos casos. Então, vamos falar sobre a classificação quanto à extensão dessa prótese. Então, a primeira e mais comum são as próteses totais, as muito conhecidas chapas dentaduras. Então, as próteses totais, elas são próteses que se destinam a substituir a totalidade de elementos de uma ou ambas arcadas. Então, é um paciente que não tem nenhum elemento dental superior ou inferior, ou ambos. Então, a gente chama de paciente edêntulo. E esses pacientes são indicados próteses totais, que podem ser próteses totais fixas, né, como por exemplo uma prótese protocolo, que são próteses sobre implante, ou aquelas próteses totais que são removíveis. Então, o paciente ele usa a prótese durante o dia
e remove ali à noite para estar fazendo, né, a sua higienização. E também está colocando ela em um copo. A gente pode estar falando aqui no canal, tá? Um vídeo sobre qual é a correta higienização da prótese dental. Então, se você tem seu avô que usa prótese, seus pais ou algum paciente, sempre indique a forma correta de estar higienizando a prótese dele, tá? Se vocês quiserem esse vídeo, comentem embaixo que a gente pode estar trazendo eles para vocês, inclusive em forma demonstrativa. O segundo tipo de prótese são as próteses parciais. Então, a gente tem as próteses totais, que são para quando tem a ausência de todos os elementos de uma arcada. E também temos as próteses parciais, que são destinadas para a substituição de um ou mais segmentos de uma ou ambas as arcadas. E um exemplo dessas próteses são as próteses parciais removíveis. Também tem as próteses parciais fixas também. Então aqui a gente conhece, né, como a famosa PPR. Temos vídeo aqui no canal a respeito das classificações das PPRs, né, os componentes da PPR. Link no card também na descrição do vídeo, caso você queira assistir também. E por fim, temos as próteses unitárias, que são uma prótese só, conhecidas também como próteses fixas. Então é quando o paciente, na maioria das vezes, ele faz um tratamento de canal e ele tem uma destruição coronária muito extensa, tá? E aí indica-se para que aquele paciente ele coloque uma coroa, que é a prótese unitária. Então ela tem como função estar substituindo um único elemento. Outro tipo de próteses agora, que é em relação a próteses que não são removíveis ou fixas. Agora vamos falar sobre as próteses removíveis. Então, as próteses removíveis, como o próprio nome fala, né, é uma prótese que é facilmente removível sem que haja necessidade de um tipo de intervenção, seja profissional ou com a ajuda de alguém. Então, são próteses sem risco de ofensa ou destruição de tecidos bucais ou de estruturas dentais. E a gente fala que é uma prótese removível. Como, por exemplo, né, a gente tem as próteses totais que podem ser removíveis e também as próteses parciais. Então, são próteses que você pega e tira da boca. Se a gente tem uma coisa que remove, a gente também tem algo que fixa. E um tipo de prótese fixa são as próteses 2x3, como por exemplo, né? Então, são próteses que podem ser tanto unitária ou de mais um elemento, como vocês podem ver na imagem. E a prótese fixa são assentadas e cimentadas sobre os elementos dentais, como a gente falou anteriormente, né, em relação à prótese unitária. Então, a prótese unitária, ela também é um tipo de prótese fixa. E elas são próteses que podem ser concluídas seja por um próprio remanescente dental, que você vai estar preparando ele antes, tá? Ou até mesmo sobre implantes. E para a retirada dela, prótese fixa, é necessária uma intervenção profissional que pode resultar em uma destruição da prótese ou risco de injúria do elemento dental aos tecidos adjacentes. Então, se é fixa, ela vai fixar ali em você, tá? A gente não vai estar tirando e colocando ela vai ficar fixa e fixa ficará. Um tipo de prótese fixa são as próteses metalocerâmicas. Então, a gente tem, né, vários tipos de próteses metalocerâmicas, que é aquela prótese mais prateada, e hoje em dia uma que é muito utilizada são as próteses em resina ou em cerâmica, que são as próteses que são mais assim, como a gente pode dizer, estética, né? Gente, se vocês estiverem gostando desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui no canal e se inscrever também, tá? A gente tem vídeo novo toda semana. Outra classificação é quanto ao suporte da prótese. E o seu suporte, ele é de vital importância para o resultado final. E a gente precisa antes avaliar alguns pontos. Então, o que a gente precisa avaliar para a prótese do paciente? A gente precisa avaliar as condições bucais do paciente, as condições sistêmicas. Então, aquele paciente,
ele é asa 1, ele é asa 2, ele é asa 3, ele tem algum tipo de comorbidade, as alergias que aquele paciente apresenta, as suas habilidades, as limitações que aquele paciente tem. Então, um paciente que consegue fazer uma escolação correta, é um paciente que tem dificuldade, um paciente que mora perto do consultório. Então, tudo isso são coisas que a gente precisa estar avaliando. E também a estética e a funcionalidade. Então, o primeiro tipo de prótese em relação ao seu suporte são as próteses mucossuportadas, que são próteses cujo suporte se faz exclusivamente sobre a mucosa, a fibromucosa mastigatória. E ela é responsável por estar recobrindo os ossos basais maxilares. Então, como a gente viu, né, aqui na imagem, são próteses totais. Então, ela vai estar apoiada na fibromucosa mucossuportada. Outro tipo de prótese são as próteses dentomucossuportadas. Então, são próteses que têm o suporte tanto em dente, como a gente pode ver aqui nessa primeira imagem, quanto em fibromucosa. E, ao mesmo tempo, elas são apoiadas. Um tipo de prótese dentomucossuportada são próteses parciais, sejam removíveis ou fixas. E, por fim, temos também as próteses dentossuportadas, que ao invés de ser em mucosa, ela é apoiada em dente. E ela pode ser tanto fixa, unitária ou até mesmo parcial, que se destinam ali na substituição de um ou mais elementos dentais. Além das próteses dentossuportadas, que são apoiadas em dentes, mucossuportadas, que são apoiadas em fibromucosa, e as dentomucossuportadas, a gente tem os nossos famosos e inovadores implantes, que são as próteses implantossuportadas. Então, aqui a gente tem, né, nessa imagem uma prótese protocolo, que é quando o paciente ele tem uma prótese total sobre implante. E essa prótese, ela também é fixa. Então, essas próteses, elas utilizam os implantes dentários como suporte e é indicado que eles sejam feitos em titânio, para que sejam implantados cirurgicamente nos ossos maxilares para se integrar ali no processo de ósseo-integração, que é quando o osso ele vai se integrar ao implante, porque o implante ele tem características fisiológicas que se adaptam ali ao osso alveolar daquele paciente, fazendo ali o papel das raízes dentais. Então, as próteses implantossuportadas, elas são as mais inovadoras dentro da odontologia e também as mais indicadas. Então, com isso, o que é que a gente pode estar concluindo? A gente conclui que o cirurgião dentista, ele antes de propor qual é a prótese mais indicada para o paciente, ele deve propor os tipos de prótese. Então, ele precisa saber qual é a mais indicada para cada caso e levar em consideração todos os aspectos positivos e negativos para que o paciente ele tenha o direito de escolher e saber qual é a prótese que ele está levando ali na sua cavidade oral. E o dentista ele precisa estar avaliando condição geral, condição local, hábitos de higiene oral, pois desde o momento ali da escolha da prótese até a instalação e o uso daquela prótese, o paciente ele deve estar sabendo de tudo, porque vai influenciar diretamente a ele. Bom, gente, então essa foi a nossa aula. Eu espero muito que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe embaixo nos comentários ou mande para a gente através do nosso Instagram, @canal Resumo de Odonto. Não esquece de ativar o sininho e perder os nossos vídeos, tá? É isso, valeu!